Graças a paz, meus irmãos, minhas irmãs. Você que está em casa, que o Senhor te abençoe também nessa manhã. É uma alegria para nós, um privilégio, né? Estar aqui. O pastor José Carlos está em viagem, está lá na PIB de Buriti de Minas, nessa manhã, fazendo assembleia lá na igreja. E nos confiou nessa manhã estar compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. Alguns me conhecem, né, como diz o pastor Natan, outros não conhecem, mas nós somos aqui da PIB. Em 2019, nós fomos ali para Santa Maria, para um trabalho na Igreja Batista Jesus Vive. Depois de quase 2 anos, retornamos para cá e estávamos naquela situação de pandemia, e uma de nossas igrejas em Samambaia, com uma certa dificuldade, nos pediu ajuda, e eu fui para lá, e foram 15 meses auxiliando. Alguns irmãos aqui tiveram lá, Ezequias esteve lá cantando louvor, o Jonatas, outros irmãos estiveram lá nos ajudando naquele trabalho, e na semana passada nós fizemos a eleição de um pastor lá, que assumiu a igreja, um pastor da Ormiban, assumiu, mas eu já tinha retornado para cá desde abril. A questão é que a gente tem uma agenda bem extensa, né? Hoje nós servimos como secretário de Missões e Ministério da CBNDF, e servimos também como secretário executivo da nossa editora, Lerban, e como diretoria na JAMI, a nossa Junta Administrativa de Missões. Então, a gente acumula alguns trabalhos dentro da convenção, e o que nos dá uma agenda bem apertada, e muitas vezes nós não estamos por aqui, né? Nos encontramos, às vezes, por aí afora. De vez em quando eu vou pregar em algum lugar, encontro o pastor Elcimar. Ô, pastor Elcimar, quanto tempo? Ontem, nessas agendas por aí, encontrei o pastor Esdra. A gente se encontra por aí nas nossas agendas, mas nós estamos aqui de volta desde abril, eu, Vanessa, Haná e Azaf, né, eu e minha família, para servir ao Senhor. Estamos aqui, e à medida que o Senhor nos dê graça, servindo aos irmãos, aos ministérios, né, trabalhando junto com a nossa igreja. Queridos, eu quero compartilhar com vocês João, capítulo de número 1, o versículo 43. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43. E eu gostaria de refletir com você nessa manhã sobre 2 questões muito importantes para nós: o evangelismo intencional e o discipulado relacional. Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto
e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Meus irmãos, o versículo 43, ele começa dizendo, no dia seguinte. Então, no dia anterior aconteceu algo que é importante, para que a gente entenda o desenrolar desse texto. Então, esse contexto no dia anterior vai nos mostrar algo muito interessante. João, o Batista, ele estava com os seus discípulos, e o texto vai dizer que, naquele momento, ele estava com 2 dos seus discípulos, e de repente ele viu Jesus passar. E quando Jesus ia passando, então, ele apresenta Jesus para os seus discípulos, dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Aquele em quem ele vinha já dando testemunho, de quem ele falava que viria, que chegaria um momento em que ele chegaria e que João não tinha condições sequer de se curvar e desatar a sandália dos seus pés, porque ele é maior do que João, o Cristo, o Messias, que João sempre testemunhava. E agora ele passava ali, então João apresenta aqueles 2 discípulos, quem era Jesus. E o texto vai dizer que esses 2, então, deixam João e vão seguir Jesus. E é interessante a gente perceber isso, irmãos, porque dentro do costume judaico, os judeus geralmente faziam discípulos para si mesmos, faziam prosélitos, ou seja, era o proselitismo, eram discípulos dele, e jamais um discípulo ele iria desertar, deixar o seu mestre, isso era uma traição, mas aqueles 2 haviam sido preparados, assim como os outros, para deixar João. João não preparou discípulos para si, mas ele sempre apontava para Jesus, que em algum momento apareceria, chegaria. E o momento chegou, e então aqueles discípulos deixam João o Batista e vão seguir a Jesus. O texto vai nos dizer que o nome de um deles era André, e o outro não relata o nome, e provavelmente fosse João o que escreveu esse evangelho, o evangelista. Por questões de humildade, ele mesmo não quis relatar que ele era o outro, e os indícios apontam todos para ele, que realmente ele era o outro discípulo que estava com André. E o texto então vai se desenrolar e dizer que André encontrou o seu irmão, chamado Pedro. E quando ele encontra Pedro, logo na sequência ele diz: Pedro, venha, porque nós achamos o Cristo, o Messias. E então Pedro vai até Jesus com André, e quando chega lá, ele diz: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E agora então a gente vê que no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia. E indo para a Galileia encontrou a Filipe, para quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então Jesus foi com André e Pedro, esses primeiros discípulos, para a sua própria cidade. Jesus foi para a cidade deles. E quando Jesus então chega nessa cidade, era a cidade também de Filipe. Esse Filipe é o Filipe aqui discípulo, que logo depois é chamado de apóstolo. Não podemos confundi-lo com o Filipe de Atos, capítulo 8, que era o diácono que ficou conhecido como Filipe Evangelista, pelo fato de pregar em Samaria, depois aparecer ao lado do eunuco e ser trasladado e aparecer em várias outras cidades pregando. Aquele é o Filipe Evangelista, esse é o Filipe diácono, aquele é o Filipe diácono, conhecido como evangelista, e esse é o Filipe discípulo. Esse Filipe discípulo, é interessante nós notarmos que o texto bíblico não fala muito dele. Não dá muitas referências a respeito da sua família, a respeito da sua origem, a respeito da sua profissão. Existe pouca informação a respeito desse Filipe.
E aqui eu gostaria de destacar algo importante para você e para mim nessa manhã. Porque geralmente nós achamos que os olhos de Jesus estão voltados apenas para pessoas de referência, pessoas proeminentes, pessoas de destaque. E aqui nós vemos uma pessoa que não tem muito relato a respeito dela, nenhum destaque, nenhuma proeminência, e Jesus chama uma pessoa simples, uma pessoa comum, como eu e você. Jesus chama então Filipe e diz para ele: segue-me, vem comigo. É bem provável que esse Filipe, ele conhecesse André e Pedro. Eram da mesma cidade, provavelmente já em algum momento se encontraram na sinagoga, eram judeus, frequentavam a sinagoga da cidade, bem provável que eles se conheciam. Mas o fato interessante é que Filipe, ele naquele momento em que Jesus o chama, o texto diz que, no versículo 45, que ele encontrou logo na sequência a outra pessoa. Ele encontra Natanael. Natanael, que mais tarde fica conhecido como o apóstolo Bartolomeu. Esse Natanael, então, Filipe encontra e vai bater um papo com ele. E ele diz o seguinte: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou para ele: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Parece-nos, irmãos, que Filipe também conhecia Natanael. Parece, pela familiaridade com que ele faz esse discurso, com que ele apresenta esse fato para Natanael. Era como se esse assunto fosse um assunto familiar para eles dois, e que ele sabia que Natanael também aguardava o Messias. Talvez em algum momento eles já tivessem até conversado a respeito disso, na sinagoga, frequentando o culto, alguma coisa desse tipo. Porque ele chega para ele dizendo assim: olha, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, ou seja, achamos aquele que nós esperávamos, e a quem se referiam os profetas. E aí ele vai dizer: Jesus, o Nazareno, o filho de José. E aqui fica claro que Filipe não tinha muito conhecimento, e que Natanael tinha um pouco mais de conhecimento do que ele. A pergunta de Natanael para ele foi: de Nazaré? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? É certo que Natanael conhecia mais as Escrituras do que Filipe. E por ele conhecer um pouco mais as Escrituras, ele traz aqui agora para nós a referência de algo que nós devemos evitar, irmãos. E Filipe traz uma característica de algo que todos nós já fizemos e em algum momento deixamos de fazer. E Natanael, uma característica de algo que pode acontecer conosco e nós devemos evitar. Filipe, ele tem a intenção de evangelizar. Filipe foi falar de Jesus para Natanael com intencionalidade. Ele foi até Natanael com aquela intenção específica de falar de Jesus que tinha acabado de chamá-lo. Ou seja, não foi algo acidental. Não é um evangelismo acidental. Por acaso ele ia passando: ô rapaz, e aí, e aí? E Natanael puxou conversa com ele, e de tanto conversar ele acabou falando de Jesus. Não, ele foi até Jesus com a seguinte boas novas: achamos aquele que nós esperávamos. Achamos aquele que os profetas anunciaram: Jesus, o Nazareno. Jesus, o filho de José. Então, Filipe, ele revela a intenção de falar de Jesus, a intencionalidade em evangelizar. E Natanael, com um pouco mais de conhecimento, revela
um pouco de arrogância daqueles que acumulam muito conhecimento, muitas vezes, não é todos. Existem pessoas que têm muito conhecimento, são simples no seu proceder, são humildes, prontas a ouvir, tardias em falar, muitas vezes, mas Natanael não. A fala dele é, por acaso poderia sair alguma coisa boa de Nazaré? Talvez você se pergunte, o que tinha Nazaré? Não tinha nada que desabonasse Nazaré, irmãos. Nazaré simplesmente era uma cidade pequena e que o nome delas até simboliza algo escondido. Ou seja, é onde Jesus passou boa parte da vida dele, escondido, no lugar escondido. Grande parte da vida de Jesus que nós não temos relato, mas que viveu como uma pessoa comum ali, com a sua família, e sai dali para o seu ministério público. Não tinha nada que desabonasse a cidade de Nazaré, a não ser, talvez para Natanael, o fato de não ser uma cidade proeminente, de destaque, e por ele conhecer as Escrituras e saber que Filipe tinha comido bola aqui, porque Jesus não era de Nazaré, mas era de Belém. Jesus havia nascido em Belém, mas como ele morou em Nazaré, sua família de Nazaré, e José, que também não era seu pai, porque ele é filho de Deus, e Natanael sabia das profecias que o Messias é o Filho de Deus, e que o local que ele viria era de Belém. Por causa disso, Natanael agora sobrepõe a mensagem de Filipe com a sua sabedoria, ou com o seu conhecimento, meio que querendo desprezar Filipe e com aquela fala um tanto quanto arrogante, dizendo, poderia sair alguma coisa boa de Nazaré? Mas Filipe não se deu caso disso. Filipe simplesmente disse para ele, venha ver. Natanael nos mostra algo que nós não devemos fazer, irmãos. Quantas vezes encontramos pessoas dispostas a evangelizar, a falar de Jesus para outras pessoas. E muitas vezes, nós que temos mais conhecimento, em algum momento da nossa vida, encontramos com pessoas com menos conhecimento, fazendo isso com muito amor e muita paixão. Nós fizemos isso. Não é mesmo, Batata? Quantas vezes, aquilo que nós chamamos lá atrás de primeiro amor, quando saímos ainda sem conhecer muito a respeito de Jesus, mas a gente tinha a intenção de encontrar alguém e de falar para alguém, Jesus te ama. Jesus mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua também. Quantas vezes nós fizemos isso, e às vezes éramos questionados a respeito de alguma passagem bíblica, ou de alguma coisa, e nós não tínhamos tanta resposta. Não, eu vou estudar mais um pouco, isso aconteceu comigo muitas vezes. Eu vou estudar mais um pouco, depois eu volto, continuo conversando com você. E a gente ia e se preparava melhor. Quantas vezes rebatidos por alguém que tinha mais conhecimento, mas muitas vezes nos colocamos do lado de quem tem mais um pouco de conhecimento, e vemos alguém querendo falar de Jesus, e a gente muitas vezes poda essa pessoa, ou desanima, jogando um balde de água fria na fervura alheia, quando na verdade nós deveríamos, independente do conhecimento, do grau de conhecimento que nós temos, ser simples, porque essa mensagem que Jesus veio ao mundo, Ele é o Filho de Deus, que Ele veio para salvar o pecador, que sou eu e você, essa é uma mensagem simples. E pode ser dita por qualquer pessoa. Identificar Jesus como Filho de Deus, como o Messias, identificar Jesus como Salvador, como Cordeiro de Deus, é uma mensagem que qualquer um de nós podemos falar dela. Então Natanael, naquele momento, fala para ele essa resposta um tanto quanto arrogante. E Filipe, então, não leva caso disso e diz, faz o seguinte, meu amigo, vem comigo, vem ver.
E agora Filipe faz uma segunda coisa. Além de ter a intenção de evangelizar, ele abre as portas para o discipulado relacional. Ele chama Natanael para ir lá e beber na fonte com ele. Ele diz assim, olha, você está com muito argumento, eu não tenho. Filipe entendia que não tinha condições de discutir com Natanael. Ele disse, vem então, vamos beber junto. Vamos lá junto, vamos experimentar juntos. Vamos lá e vamos conversar juntos com Jesus. Vamos lá, é simples. E Natanael foi com ele. O discipulado relacional é isso, irmãos. É alguém que está vivendo com Jesus, alguém que está desfrutando da experiência com Jesus, e que tem a intenção de ir a outro alguém, falar do amor de Jesus para esse alguém, ao ponto de desenvolver um relacionamento com essa pessoa e mostrar para essa outra pessoa que ela também pode se relacionar com Jesus. Então ele abre a porta para o discipulado relacional, para o compartilhamento de experiência, o compartilhamento de vida. Ele chama Natanael para que vá vivenciar aquilo que ele estava vivenciando, que aquela alegria que ele estava passando, ele disse, olha, não vou discutir porque vai acabar com minha alegria, rapaz, vamos lá comigo, vem experimentar isso. E Natanael gostou da ideia e foi com ele. Enquanto Natanael estava indo, Jesus viu Natanael se aproximar e disse para ele, ei rapaz, vejo aí um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus tocou num ponto para ele, parecia que Natanael era um pouquinho orgulhoso, irmãos, pelas falas dele. Parece que Jesus tocou bem nele, inflou ele um pouquinho mais, deixou ele bem fofinho, disse para ele, nossa, vejo aqui um perfeito israelita, em quem não há dolo. Aí ele fez assim, ó, o senhor me conhece de onde? Sou eu mesmo. Aí Jesus virou para ele e falou assim, antes de Filipe ir falar com você, eu já tinha te visto, sentado debaixo daquela figueira. E quando Jesus falou isso para ele, Natanael ficou um tanto quanto impressionado com aquilo, e soltou a seguinte expressão, ele agora chama Jesus já de mestre, com reverência, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ora, Jesus não falou nada para ele, irmãos, Jesus não falou nada sobre as Escrituras, para provar que ele era o Messias, não falou nada. Natanael tinha acabado de desdenhar a pessoa de Jesus, dizendo, de Nazaré pode sair alguma coisa boa. Agora o próprio Natanael proferia dizendo, o Senhor é o Rei de Israel. O Senhor é o Rei, o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Jesus vira para ele e diz assim, você crê nisso? Você crê nisso que você falou? Porque eu disse que tinha te visto debaixo da figueira, pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou, em verdade te digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, é maravilhoso saber que Deus nos conhece. É maravilhoso, é espantoso, como Deus conhece cada detalhe de nós. Antes de Filipe te chamar, eu já tinha te visto sentado debaixo da figueira. Tem dúvidas que o Senhor sonda teu coração nesse momento? Tem dúvidas que Deus te conhece? Tem dúvidas que Ele sabe o que você está passando? Ele te conhece, irmão, irmã. Ele sabe das tuas dores, Ele sabe das tuas aflições, Ele sabe as tuas lutas. Não pense que o Senhor te esqueceu, que Ele te abandonou. Não, Ele te conhece.
te conhece por inteiro. Ele sonda teu coração, os teus pensamentos. E é espantoso mesmo, irmãos, saber que antes de alguém vir falar comigo, Jesus já pudesse ter me visto sentado, pensando em alguma coisa. Se Jesus continuasse a falar ali, poderia até ter revelado a ele o que ele pensava. E isso é espantoso, porque ele nos conhece. A minha vida e a tua vida está nas mãos do Senhor. E o convite que o Senhor fez para Natanael está aberto para mim e para você. Tu está espantado, Natanael, porque eu disse que te conheço, porque eu disse que eu sei quem você é, porque eu sei da tua vida, porque eu te vi sentado debaixo da figueira? Pois eu vou te falar. Venha se relacionar comigo, e coisas maiores do que essa você verá. Venha se relacionar comigo, porque Jesus agora está dando dando continuidade àquilo que Filipe tinha começado. Filipe levou Natanael para se relacionar com Jesus. E Jesus então está convidando ele, vem, você não veio ver? Não fica só no ver, não. Experimenta. Experimenta se relacionar comigo. Experimenta viver comigo. Vem estar comigo, vem desfrutar da minha presença. E quando Jesus fala isso para ele, diz, e eu te digo mais, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus agora demonstra que quanto mais andamos com Ele, mais e mais a revelação sobre Ele aumenta em nossas vidas. E com isso, nós entendemos que o fato de andarmos com Jesus é uma constante, em que estamos todos os dias desenvolvendo esse relacionamento com Ele, mas que isso não é só para nós. Essa revelação da pessoa e da obra de Jesus, da experiência fantástica que nós temos da salvação, da cura, do milagre, da transformação, da libertação, não é só para nós. E quanto mais nós desenvolvemos esse relacionamento com Ele, mais nós devemos ter a intenção de procurar pessoas, ainda que elas não queiram, ainda que elas se achem superiores a nós, maiores do que nós, ainda que elas tentem nos barrar, nós precisamos procurá-las e falar que Jesus é o Senhor, que Jesus as ama, que Jesus as quer com Ele. E precisamos de todo jeito criar relacionamento com essas pessoas, ao ponto de mostrarmos para elas, através do nosso relacionamento com Ele, que elas também podem se relacionar com Ele. Ensinar como elas podem se relacionar com Jesus também. Esse é o evangelismo intencional e o discipulado relacional. Parece que com o passar dos anos, nós que somos crentes há muito tempo, os anos vão passando, e nós vamos, aos poucos, tendo amigos apenas crentes. Nossos amigos são apenas crentes. Você olha para um lado, eu já tenho 20, 30 anos que sou cristão, olha, eu não tenho mais amigo não crente. Aquela família é crente, aquela outra é crente, aquele irmão é crente. E aí parece que está tudo muito bom. O Senhor está nos convidando, irmãos, a sair desse ciclo de relacionamento costumeiro que nós temos e nos relacionar com pessoas fora aí desse perímetro. Ter a intenção de ir até lá, sair do nosso lugar, ir até lá e falar do amor de Jesus. Sair da sua estação de trabalho, no seu dia a dia, ir até o seu colega de trabalho e dar uma palavra de amor de Jesus para a vida dele. E sempre tentar criar novos relacionamentos, porque Jesus nos chamou para ser amigo das pessoas. Pastor, como é que eu posso fazer um discipulado relacional? Sendo amigo das pessoas.
ouvindo as pessoas, estando pronto sempre a ouvi-las naquilo que elas precisam falar, e não tendo sempre a palavra final, irmãos, porque a palavra final não é nossa, mas sendo simplesmente um facilitador da palavra do Senhor, que é fiel, verdadeira e eterna. Não é ter a palavra final, mas é sempre ter uma palavra de Jesus para as pessoas. Vai aumentar o nosso ciclo relacional. E com isso, teremos a oportunidade de ensinar pessoas, falar do amor de Jesus e ensinar como elas podem se relacionar também com Jesus. E essas pessoas, aos poucos, vão beber diretamente da fonte que eu e você bebemos, que é Jesus. E a revelação de Cristo vai aumentar na vida delas, ao ponto que amanhã serão elas procurando outros com a intenção de evangelizar e criando relacionamentos com a intenção de discipular. Que Deus nos abençoe nessa manhã, continue falando aos nossos corações e que a gente possa ser realmente chacoalhado por Ele. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, Jesus. Somos gratos ao Senhor porque, de forma assombrosa, o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece tanto, Pai, que muitas vezes nos sentimos constrangidos quando nos percebemos na mira do Teu olhar. O Teu olhar que é sempre de amor, de ternura, ao qual nós não podemos esconder nada sobre quem somos, sobre o que fazemos, mas o Senhor nos conhece. E nessa manhã nós queremos pedir ao Senhor que pelo Teu Santo Espírito venha trazer de novo dentro do coração de cada um de nós, a começar do meu, o desejo, Pai, e a intenção de evangelizar. A intenção, Senhor, de nos mover, de sairmos da inércia, de sairmos de uma posição de comodismo e de nos direcionarmos às pessoas, sem fazer distinção de quem elas são ou do que elas fazem, mas que possamos de ser direcionados simplesmente pelo amor do Senhor. E olhar as pessoas com o mesmo amor que o Senhor olha. E falar para elas do Teu amor, falar para elas da grande alegria e aventura da vida cristã, de desfrutar da Tua graça, da Tua misericórdia, de desfrutar do Teu amor, ó Pai. E com isso, Deus, nos ajude a criar mais relacionamentos. É tão difícil falar sobre isso nesse mundo que estamos vivendo hoje da impessoalidade. Um mundo que nos distanciou, um mundo que criou barreiras midiáticas que nos separam ao invés de nos juntar. Mas o Senhor nos chamou para andarmos juntos, para chamarmos outros para vir ver. Se eles não querem ouvir, a gente chama para vir ver. E quando eles chegarem, eles também serão tocados pela experiência do Espírito Santo na vida deles. E que com isso, Pai, nós possamos criar vínculos sadios de relacionamento, onde poderemos, Pai, a cada dia, continuar nos relacionando com o Senhor. E com as pessoas, ensinando-as a relacionar com o Senhor também. Porque amanhã, Pai, essas pessoas que nós hoje ensinamos a relacionar com o Senhor, poderão também nos ensinar a nos relacionar com o Senhor de outra forma. E ensinar outras pessoas, porque esse é o DNA da Tua igreja. Ela começou assim, e ela vai continuar assim, até que o Senhor venha e nos leve para estar contigo por toda a eternidade. Assim nós louvamos a Ti, Senhor,
Assim nós agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, pastor Natan? Amém? Que Deus te abençoe, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Às 19 horas, teremos o nosso culto da família, o culto de adoração a Deus. Que você venha, convide alguém para vir com você. Você que está em casa, vem também, vem ver. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.